São tantas emoções. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui com vocês, ok? Eu quero agradecer ao Tarso, a organização do evento, todos os que estão envolvidos de forma direta, indireta. E o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa expectativa aqui é que a gente saia dizendo, olha, valeu a pena, vai me ajudar no meu dia a dia, vai me agregar valor de alguma forma, até porque o nosso sucesso depende do sucesso do cliente, não é verdade? E o Silvio Igor, como foi apresentado aqui, é um borracheiro já há um bom tempo, tem uma borracharia que chama Tradição e desde molequinho é um vendedor. Acho que uns 6, 7 anos mais ou menos, 6 anos, eu morava numa casa onde tinha alguns pés de frutas e a minha primeira atitude empreendedora foi essa. Eu colhi algumas frutas ali, pocãs, tangerinas, mexericas, não sei como vocês chamam aqui, e fui para o portão vender. Essa foi minha primeira atitude empreendedora. Aí depois eu fui trabalhar como cortador de madeiras e já numa outra fase surgiu a oportunidade de eu montar o meu próprio negócio, que é a minha borracharia. Quando eu comecei, eu só tinha algumas ferramentas manuais que o meu pai me deu, não tinha nada, absolutamente nada, não tinha um pneu sequer, gente. Só algumas ferramentas que o meu pai me deu e muito brilho nos olhos, muita vontade de vencer, muita vontade de fazer acontecer. E como eu não tinha verba, eu tive que usar o verbo. Eu pensei comigo, a única estratégia que eu tenho é a seguinte, a cada cliente que vier à minha borracharia, eu vou atender tão bem que quando eles precisarem de novo, eles vão voltar e ainda creio que vão falar bem de mim para outras pessoas. Com certeza, os meus clientes conhecem alguém que também precisam de um borracheiro. Gente, eu pude ver que o atendimento ao cliente, ele é transformador. Eu tenho 1 milhão de cases para contar para vocês. 1 milhão de cases. Poderia ficar aqui a noite toda contando para vocês. Eu atendi uma senhora, certa vez, e ela me disse, eu sou mãe do Alessandro, que tem tal carro, ele é seu cliente. Eu falei, sim. Ela falou, dá uma olhada nesse pneu para mim, que ele está perdendo libras. Todos os dias eu tenho que calibrar. Eu fui consertar o pneu para ela e fiquei conversando, né? E perguntei, e o seu filho Alessandro, como é que vai? Ela falou, o Alessandro agora está morando no Japão. Fui tentar a vida lá, e eu conversando com ele por telefone hoje de manhã, falei que o pneu do meu carro estava murchando e ele me indicou a sua borracharia. Ele falou, mãe, vai lá em frente está o posto de gasolina, ali tem um borracheiro e ele me conhece. Gente, pensem comigo, imaginem comigo. O cidadão estava do outro lado do planeta, lembrou dos meus serviços, lembrou do meu atendimento e me indicou para uma pessoa que está aqui no Brasil. Realmente, isso é resultado de um bom serviço ao cliente. Então, o atendimento, ele é realmente transformador numa empresa. Eu sempre digo o seguinte, plante atendimento, colha dinheiro. O atendimento, ele é estratégico, ele não é operacional. Às vezes a pessoa monta uma empresa e coloca as pessoas atendendo lá como se fosse máquinas trabalhando. Não, o atendimento ele é estratégico. Ele pode tanto levantar uma empresa, como também prejudicá-la. Ele pode tanto alavancar as vendas, como também prejudicá-la. Ok? É fundamental a gente, como eu disse, plante atendimento, colha dinheiro. Hoje, mais do que nunca, eu vejo que nós vivemos na era dos serviços. Vocês podem ver, a gente compra menos máquinas para as nossas casas, mas saímos mais, vamos jantar fora mais, vamos mais a shows, mais a eventos, mais ao teatro, participamos mais de palestra. Quer dizer, o mercado hoje está voltado para os serviços e quem investir nisso definitivamente, com certeza, vai se transformar em lucro. O cliente, gente, ele é o maior patrimônio de uma empresa. Antes, eu estou no comércio desde menino, né? E nos anos 80, por exemplo, as pessoas iam comprar uma empresa, a primeira pergunta que fazia, quanto você tem de estoque? Porque o estoque era o maior patrimônio da empresa. Hoje não. A primeira pergunta que se faz é, quanto você tem de cliente? Quem são os seus clientes? Os palestrantes que mostraram aqui, todos disseram, esses são os nossos clientes. Ou seja, o maior... Ninguém se atentou aqui para as instalações físicas das empresas, dos palestrantes que passaram aqui, mas se atentaram para os clientes,
que é o maior patrimônio de uma empresa. Agora, se eu sou o maior patrimônio da empresa, está todo mundo me querendo como cliente, o que eu faço? Eu escolho. Essa empresa eu quero, essa eu não quero, esse profissional eu quero, aquele eu não quero, etc. Às vezes as pessoas falam assim, ô Silvio, mas o que eu ganho atendendo bem? Tudo bem que um vendedor, ele vai aumentar sua comissão, o dono da empresa vai lucrar, mas eu sou aqui uma recepcionista, um motorista, o que eu ganho atendendo bem o meu cliente? O que eu ganho com isso? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os benefícios de atender bem o cliente são inúmeros. São inúmeros. Por exemplo, quando uma empresa anda bem, todos se beneficiam com isso, não é verdade? É como aquela expressão, é impossível você segurar uma tocha para iluminar o caminho dos outros sem que o seu fique mais claro. Então, quando a gente faz pela empresa, quando a gente faz pelo cliente, nós estamos fazendo por nós mesmos. A pessoa pode ser promovida. Tem uma amiga minha que foi trabalhar no hospital como copeira. Servia os pacientes e servia também a diretoria. Aí um dia ela entrou na sala da diretora e ela estava numa reunião. Essa diretora falou assim para o pessoal, essa moça tem um sorriso muito bonito, ela é muito dedicada, eu quero ela na recepção do hospital. E o pessoal da reunião foi se encarregar de transferir ela para a recepção. Só que se depararam com o seguinte quadro, a moça não sabia o que era um ESC, não sabia o que era um Enter, não sabia o que era um teclado de computador. Foram falar com a diretora, falou, a senhora pediu para transferir a moça para a recepção, mas ela não sabe o que é um teclado de computador, como é que a gente faz? A diretora falou, gente, qualidade técnica, a gente treina. Se for preciso, paga um curso para a moça, paga um intensivo, ensina ela a trabalhar com informática, mas o que a gente não pode perder é essa atitude de servir bem o cliente dela. Treinaram a moça, pagaram um curso de informática e ela foi trabalhar na recepção, ganhando um salário melhor. Outro dia chegou um cliente da minha borracharia e falou assim, ô Silvio, há quanto tempo tem essa borracharia? Eu falei, há tantos anos. Ele falou, engraçado, porque eu sempre passo aqui nessa avenida e nunca vi a sua borracharia. Eu falei, opa, olha o cliente me dando uma consultoria aí, olha ele me dando uma dica. O que eu fiz? Fui lá, pintei o muro de laranja, uma cor bem chamativa. Vários outros clientes foram à minha borracharia por causa daquele muro laranja escrito borracharia, gente. Quando a gente resolve o problema de um cliente, nós não estamos só resolvendo o problema desse cliente em específico, e sim de uma série de outros também. Então, a gente tem, mesmo quando o cliente reclama, a gente tem que agradecer, viu gente? Porque ele está nos dando alguma dica, ok? Então, o Rolim Amaro, que foi fundador da TAM, ele dizia assim, eu tenho medo dos clientes silenciosos. Os clientes que reclamam, maravilha. Porque os clientes silenciosos, eles migram para a concorrência. Os clientes que reclamam ainda estão querendo fazer negócio com a gente, ok? Todo mundo quer ser bem visto, não é? Todo mundo quer ser bem recebido. Eu também. Então é fundamental a gente fazer uso da ética. A grande malandragem hoje é ser verdadeiro. Diga a verdade e a verdade vos ajudará. Diga a verdade e a verdade vos ajudará. Outro dia eu falei isso no workshop numa empresa, um vendedor falou assim, mas e se isso me fizer perder a venda? Eu falei, meu amigo, perca a venda. A venda é importante, mas o cliente é muito mais. Se a sua venda depende de uma mentira, perca a venda. Porque se você for ético com o seu cliente, se você fizer com ele aquilo que gostaria que fizessem com você ou para você, você pode até não vender hoje, mas amanhã você vai fazer negócio com ele. Ninguém está aqui para vender. A pior viagem que alguém pode fazer é enganar o cliente. Porque nós vamos precisar vender amanhã, nós vamos precisar fazer negócio amanhã também. Amanhã você vai bater na porta do cliente e falar, Sr. João, sou eu. Como é que ele vai dizer, que bom te rever, entra, senta, nós vamos fazer negócio novamente? Como? Não é verdade? Então, precisamos ganhar dinheiro hoje? Precisamos. Precisamos vender hoje? Precisamos. Mas nós vamos precisar vender também amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, no ano que vem. A verdade é sempre o argumento mais forte. Aí eu saí do shopping, a minha ideia era já pegar o ônibus e voltar para casa, né? Fiquei circulando uma meia hora pelo shopping, com aquela sacola na mão, assim. Torcendo para encontrar alguém. Eu falei, ei, borracheiro, passeando, fazendo umas compras, comprando umas coisinhas. Aí... E o meu irmão me aconselhando, baixa o preço,
Eu estava quase indo na dele, até um dia eu estava sentado assim na frente da minha borracharia, passou um carro de luxo, 180 mil reais, parou no semáforo e me deu um insight naquele momento. Eu falei, puxa vida, se o cliente só quisesse preço, não existiria esse carro. Não existiria a loja de conveniência. A padaria que eu vou tomar café com os meus clientes não vende mais barato. E está assim de gente. O que eu descobri, gente? O cliente não quer o mais barato. Ele escolhe o melhor que o seu dinheiro pode comprar. Ok? Ele escolhe o melhor que o seu dinheiro pode comprar. Quando a gente foca muito no preço, quando a gente está atendendo, o cliente não compra. O que eu digo é o seguinte, o cliente tem uma balança mental, com dois pratos, o prato dos custos e o prato dos benefícios. Se você focar muito nos pratos dos custos, fica muito pesado e ele não compra. Então nós temos que focar nos benefícios, ok? Se o cliente focar muito no preço, fala para ele o seguinte, fala, senhor João, muito importante o que o senhor falou aí do preço, agora é importante a gente refletir o seguinte, o senhor já pensou em quanto é que o senhor vai ganhar comprando o meu produto, o meu serviço, ok? Então foque nos benefícios. Essa é a estratégia que deu certo. Um frentista até de um posto de gasolina falou para mim, ô Silvio, ô borracharia para ir mulher sua, hein, cara? Eu falei, é verdade, cara. É verdade. Eu cheguei a atender lá, gente, 4 mulheres seguidas, como estão as meninas aqui, uma do lado da outra, assim, conversando. Eu consertando 3 carros e uma moto. Gente, por quê? Vejam. Quando eu era, por que eu investi nesse público feminino? Aliás, o que eu investi? Muito simples. Borracharia organizada, foto dos meus filhos na parede, revistas femininas e um atendimento cortês com respeito. É isso que as mulheres querem. Não precisa fazer coisas mirabolantes ou com altos investimentos. Não, para encantar o cliente são coisas simples, desde que feitas com o coração, que realmente fazem a diferença. Mas por que eu investi nesse público feminino? Quando eu era menino, na primeira, segunda, terceira série, toda professora fazia uma pesquisa no começo do ano, né? Seu nome, o que seu pai faz, o que sua mãe faz, tal. E a maioria dos aluninhos dizia assim, a minha mãe é dona de casa. Hoje é difícil achar uma dona de casa, não é verdade? Então se as mulheres estão trabalhando mais, estão ganhando mais, estão gastando mais, estão dirigindo mais, vão precisar de borracheiro, não é verdade? Dá uma olhada no potencial do público feminino. Olha uma comparação que eu trago aqui para vocês. Vamos dar uma olhada, gente. Olha aqui, ó. Público feminino e público masculino. Vocês vão investir no público feminino. Olha, qual a importância do pós-venda? Gente, vendas hoje é antes, durante e depois. Porque no passado, venda, o que era vender? Era um ato, era uma troca, era um toma lá da cá. Né? Nós ouvimos muito falar daquela expressão transação comercial, vocês lembram? Né? Hoje não, hoje nós vivemos na era da relação comercial. Então nós temos que cuidar bem do cliente, com antes, durante e depois. E o depois, o pós-venda, ele vem justamente mostrar para o cliente que ele escolheu a empresa certa, que ele fez a melhor compra, com o melhor profissional. Quando o cliente procura uma empresa, todos nós somos clientes aqui, nós sabemos disso, quando o cliente procura uma empresa, depois de ter comprado, depois de ter assinado o contrato e não é bem recebido, não é bem atendido, é a mesma coisa de dizer para ele o seguinte, você não nos interessa. O que nos interessa é o seu dinheiro. E isso nós já lhe tiramos. É a mesma coisa de assinar um atestado de burrice, porque se o segredo hoje é fazer negócio com o mesmo cliente o maior número de vezes possível, se ele não for bem atendido no pós-venda, evidentemente que ele não vai voltar, não é verdade? Agora, quando um cliente é bem atendido, depois de ter comprado, depois de ter assinado o contrato, é a mesma coisa da empresa dizer para ele assim, aqui nós enxergamos o cliente e não o bolso do cliente. Outro dia atendi um rapaz lá, consertei o pneu do carro dele, foi muito bem atendido, 2 dias depois ele voltou. Eu estava atendendo um pessoal, ele falou assim, aquele pneu que você consertou para mim está murchando. Eu falei, meu amigo, eu estou atendendo esse pessoal, o mais rápido que eu puder já vou te atender. E fica à vontade se você quiser tomar uma água, ler uma revista e tal. E o mais rápido que eu puder já vou te atender. Ele ficou esperando, fui atendê-lo maravilhosamente bem. O dinheiro já estava no bolso. Ele ficou me olhando. O que aconteceu? O serviço que eu fiz foi muito bem feito. Só que, curiosamente, o pneu do carro dele furou de novo. Nesses 2 dias, pegou um prego de novo. Eu consertei, ele pagou. No que ele foi saindo, eu nunca vou esquecer essa cena, ele falou assim para mim, você é profissional, hein, cara? Você é profissional. Eu falei, por quê?
Ele falou, eu achei que talvez você não fosse me atender da mesma forma como você me atendeu da primeira vez, porque você já recebeu. Mas você me atendeu maravilhosamente bem, cara. Não é à toa que você tem essa freguesia. Pós-venda. Agora vocês querem ver o contrário? Outro dia eu estava numa loja de roupa masculina, tinha um cidadão exaltado, começou a gritar lá. Então chama o gerente, chama o gerente, chama o gerente. E chamou a atenção de todo mundo, inclusive a minha. Aí o gerente foi atender ele e falou assim, meu amigo, eu vim aqui outro dia comprar umas camisas, o atendimento estava bom, comprei 5, agora eu vim aqui trocar uma, parece que eu estou tendo que implorar para o vendedor se eu me atender. E o pós-venda de vocês, como é que fica? Aí o gerente quis minimizar a situação, saiu, não, vamos resolver também. Eu cheguei nesse cliente e falei assim, o senhor me dá licença, eu também na situação do senhor e tal. Mas isso é o que eu chamo de atendimento completo. Ele fechou a cara, como se dizendo, como assim atendimento completo, garoto? Eu falei, vai de A a Z. Na hora do senhor comprar, o atendimento é classe A. Na hora do senhor trocar, o atendimento é classe Z. Então, não teria momento melhor para a empresa mostrar que realmente ali ela pensa no cliente, ok? É o momento do pós-venda. Esse atendimento encantado, o cliente diz assim, eu não acredito que eu vim aqui calibrar os pneus do meu carro, uma cortesia, o borracheiro está me atendendo como se eu fosse trocar os 4 pneus. O que acontece com esse cliente encantado, gente? Qual que é a tendência? Ele voltar e ainda sair falando bem da empresa. Porque quando a gente passa por uma experiência positiva, a gente quer que algum amigo, algum parente também passe pela mesma experiência positiva. Então a gente acaba fazendo uma propaganda. É verdade? Propaganda boca a boca. Aqui você associa a palavra custo, obrigação, prejuízo, risco, conta para pagar, coisa ruim.